Feliz sábado! Feliz sábado! É muito bom estar de volta. Feliz sábado, querido. Feliz sábado, meu amor. E um feliz sábado para você aí do outro lado, que esse seja um sábado bem pertinho de Jesus. E você que nos acompanhou, você já deve estar sabendo, mas oficialmente vamos dizer, o nosso Kainan nasceu e nós agradecemos a Deus porque nesse sábado nós podemos adorar o Senhor junto com você e junto com o nosso filho também, junto com os nossos irmãos. Louvado seja o Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos felizes. E nessa felicidade nós vamos orar ao nosso Senhor nesse momento. Bom dia, feliz sábado a todos. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por sua companhia, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, como Paulo relatou. Tenho certeza que o Senhor tem abençoado a todos nós aqui na escola, todos os que estão nos acompanhando também. Sei que as tuas bênçãos repousam sobre todos os seus filhos e nós queremos lhe agradecer. Queremos lhe agradecer por este sábado, pedir sua companhia de maneira especial. Em nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor. Amém. E o sábado é um dia muito especial, principalmente porque nós temos a oportunidade de buscar a Deus de maneira mais íntima, mais profunda. E se nós buscarmos a Ele, nós vamos encontrar grandes bênçãos, vamos encontrar o Salvador de nossa vida. E pensando nisso, nós vamos cantar o hino 128, Se Tu Buscares a Jesus. Adoração ao Senhor, nós cantamos, mas também é importante termos a palavra de Deus no coração. E eu sei que você que nos acompanha já tem muitos versos no coração. E eu quero te convidar a ter mais um. Vamos aprender novamente, né? Vamos Efésios 4:32. E como hoje é sábado, amor, eu acredito que o pessoal que tem acompanhado o Ano Bíblico essa semana já está com esse verso no coração. Exatamente. Então nós nem precisamos acompanhar, né? Já falaremos de cor este verso. Vamos então no 3. 1, 2, 3. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Amém. Que nós possamos sentir o perdão de Deus e com isso estar dispostos a perdoar todos aqueles que nos ofendem ou nos causem dano, que nós possamos ter o mesmo perdão que Deus nos concedeu, prontos a conceder a outros. Que Deus lhe abençoe nesse dia. E um bom estudo. De novo. Bom dia! Bom dia! Povo animado, né? Vou fazer que nem o bem aí, gostei desse bom dia, né, bem? E eu espero que o seu bom dia também tenha sido muito animado aí do outro lado, tá? Um bom dia para você, seja bem-vindo à sua casa. E que bom que nós estamos aqui para abrirmos a palavra de Deus, e eu já quero te convidar aí na sua Bíblia para a gente poder aproveitar cada segundo, cada minuto desse tempo que nós temos para estudarmos o que vamos estudar hoje. Então pega aí a sua Bíblia. O guia de hoje, ele nos orientou a estudarmos Mateus 15 a 17, mas eu quero que você vá lá na sua Bíblia em Marcos. Abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 1, nós vamos ler o verso 14 e o verso 15. E depois a gente vai dar umas pontuadas ali no que o guia orientou pra gente lá em Mateus, tá? Eu quero que você leia comigo esse verso. Marcos, capítulo 1, verso 14 e verso 15. E diz o seguinte: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Olha que interessante. Para onde que Jesus foi? Para Galileia, né? E ele pregava o evangelho do reino de Deus. Que evangelho era esse? Qual era a nota predominante das mensagens que Jesus pregava? Verso 15. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Hoje o nosso estudo, aqui do capítulo 23, do Desejado de Todas as Nações, vai falar sobre o reino de Deus que está próximo. E essa era a nota predominante da pregação de Jesus. Ele dizia, arrependei-vos e credes, porque o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Eu quero perguntar para vocês, que tempo é esse que Jesus estava falando que estava sendo cumprido? Que tempo era esse? 70 semanas. Muito bem, o povo aqui da escola de professores está afiado. Isso mesmo, Jesus estava falando das 70 semanas que haviam sido preditas a respeito do povo de Israel. E eu quero que você pegue aí a sua Bíblia em Daniel, capítulo 9. Vai lá para Daniel, capítulo 9, que é onde se encontra essa profecia que Jesus estava dizendo em sua mensagem. Em sua pregação, ele falava, já se cumpriu o tempo. Que tempo? O tempo que Daniel havia recebido do anjo Gabriel. Então vamos lá ver essa visão de Daniel. Daniel capítulo 9. Nós vamos ler primeiramente o verso 24. Olha o que diz aí o verso 24. Olha o que o anjo estava explicando para Daniel. Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Quanto tempo estava determinado sobre o povo judeu? 70 semanas. E aí você pode pensar, o que significa isso, essas 70 semanas? Nós precisamos fazer alguns cálculos. Você vai ver aí na tela um gráfico, né? Você está vendo aí na sua tela esse gráfico. E nós vamos acompanhar, lendo a Bíblia e vendo esse gráfico. Havia uma profecia em cima do povo judeu, dizendo o seguinte, que Deus daria 70 semanas para o povo judeu se arrepender. Foi dado um prazo para que o povo judeu se arrependesse, e era essas 70 semanas. Se nós fizermos um cálculo, uma semana tem quantos dias? 7. Então, nós vamos fazer uma multiplicação. 70 semanas vezes 7 dias, dá quanto? 490. Então, o que a profecia estava dizendo? Que havia 490 dias para o povo se arrepender. Só que quando nós estudamos profecia, algo muito legal a gente aprende. Nós entendemos que em profecia, dias é igual a anos. E isso é bíblico, está lá em Números, capítulo 14, verso 34. Então, há um princípio de dia-ano. Em profecia, quando se fala dias, está se falando de anos. Então, esses 490 dias, que estava determinado sobre o povo judeu, era igual a 490 anos. Estava sendo dado pelo céu 490 anos de misericórdia para o povo se arrepender e se voltar para Deus.
Pouco tempo? Não, né? Muito tempo. Você lembra da história de Jesus com Pedro? Ô Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 3 vezes? Aí Jesus disse, não, Pedro. 70 vezes 7. O que Jesus estava ensinando para Pedro? Da mesma maneira como eu perdoo vocês, que eu concedo graça a vocês, porque por 490 anos a profecia diz que o céu daria graça a vocês, eu quero que você faça com o próximo. Do mesmo jeito que o céu te trata. Era isso que Jesus estava ensinando para Pedro. E lá estava agora Daniel recebendo essa profecia de que haveria 490 anos sobre o povo judeu para eles se arrependerem. Só que agora a gente fica com uma pergunta na cabeça. Quando que isso começa? Para a gente saber quando isso finaliza? Vamos ler agora o verso 25. Olha a explicação de quando que começa essa profecia. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Vamos parar aqui. Vamos pegar só o início do texto. O início do texto diz o quê? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém. Então, onde era o início os 490 anos? A ordem que seria dada para restaurar e edificar Jerusalém. Nós sabemos que houveram alguns decretos, né, para edificar e restaurar Jerusalém. Mas o decreto que a profecia aqui fala é aquele que está lá em Esdras capítulo 7, onde Esdras recebe um decreto de Artaxerxes Longímano, esse é o nome do querido rei, que deu esse decreto para Esdras terminar essa obra do Senhor. E em que ano foi isso? 457 a.C. Então, no outono de 457 foi dado esse decreto de Artaxerxes. E lá estava agora o início dos 490 anos. E quando você faz esse cálculo de 490 anos, então no outono de 457, inicia-se a profecia das 70 semanas. E se você calcular aqui no livro, eu quero até ler para vocês aqui no parágrafo, que começa a nota predominante da pregação de Cristo, era o tempo está próximo, no finalzinho desse parágrafo diz que entrou no vigor do outono de 457, os 490 anos. Aí o parágrafo continua dizendo, daí, de 457, 483 anos estende-se ao outono de 27 depois de Cristo. O que a senhora White está querendo dizer com isso? No restante do versículo 25, diz assim, ó, vamos terminar de ler o versículo 25? Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. A profecia dizia o seguinte, virá um príncipe, o Messias, ungido, e até ele chegar, se passará 7 semanas e 62 semanas. 62 mais 7 dá quanto? 69. Então, das 70 semanas até o Messias se passaria 69 semanas. E aí você calcula, quanto que dá 69 semanas? Você pega 69 semanas vezes 7 dias, dá quanto? 483 anos. E é isso que a senhora White está dizendo aqui. De 457 no outono, né, de 457 a.C., inicia-se a profecia das 70 semanas. Até o príncipe ungido se passaram 69 semanas, que são 483 anos. E isso dá exatamente no ano 27 depois de Cristo. O que acontecia no ano 27 depois de Cristo? O batismo de Jesus. Jesus estava sendo ungido, batizado para iniciar o seu ministério. E aí ele começa pregando, o reino está próximo, porque o tempo está cumprido. Que tempo? O tempo da profecia lá de Daniel. Tudo conforme foi predito, aconteceu. Exatamente no ano 27, quando se cumpria as 62 semanas, mais 7 semanas, Jesus foi batizado. Agora, das 70 semanas, nós tiramos 69. Fica faltando quantas? 1 semana.
Uma semana é igual a quantos anos? 7 anos. São 7 dias, então são 7 anos. Haveria um prazo de 7 anos de pregação do evangelho para o reino judeu. 3 anos e meio através de Cristo essa pregação. Depois mais 3 anos e meio através dos discípulos essa pregação. Até o ano 34, quando Estevão é apedrejado e agora os judeus selam a sua rejeição de Cristo. Eles não querem saber. Eles não aproveitam a graça ofertada. E aí fecha as 70 semanas que estavam determinadas sobre o povo judeu. E após isso, o que acontece? O evangelho agora passa para os gentios. E Paulo é levantado como um apóstolo dos gentios. O evangelho é pregado para os gentios. Deixa eu virar a página, tá? Só um minutinho. Esse evangelho que está sendo pregado agora, essa profecia que já se cumpriu, foi ensinado ao povo judeu. Eles tinham acesso a essa profecia. E Jesus Cristo e os próprios discípulos pregaram sobre isso para aqueles judeus. Primeiro na Judéia. Eu preciso explicar algo muito interessante. Quando Jesus começou o seu ministério, ele começou com os líderes daquela nação. Várias oportunidades foram dadas. O tempo que estava sendo cumprido foi dado como mensagem para aquele povo. Mas as oportunidades que haviam sido dadas através de Zacarias, que recebeu o anúncio de que veria um Messias, as oportunidades que foram dadas através dos anjos que proclamaram para aqueles pastores lá em Belém, os magos que vieram de tão longe para visitar e conhecer o Messias, a Simeão e Ana que entrou no templo no momento da dedicação de Cristo e disseram, agora nós podemos morrer porque vimos a salvação de Israel. Eram advertências do céu para que o povo, para que os líderes daquela nação entendessem que o tempo estava cumprido e que o Messias havia chegado. Jesus iniciou o seu ministério na Judéia, mas nós lemos aqui em Marcos que ele estava pregando aonde? Na Galileia. E nós precisamos entender por que Judéia foi deixada de lado, foi passada de alto para ser pregado na Galileia. Eu quero que você pegue aí no livro o parágrafo que começa: houvesse os guias de Israel recebido a Cristo. Esse é o terceiro parágrafo do seu livro. Houvesse os guias de Israel recebido a Cristo, e eles os teriam honrado como mensageiros seus para levar o evangelho ao mundo. Qual era o desejo de Cristo? Que esse evangelho, que essa profecia, que esse tempo fosse pregado pelos líderes de Israel. Mas eles não receberam a Cristo. Foi-lhes dada, primeiramente a eles, a oportunidade de se tornarem arautos do reino e a graça de Deus. Mas Israel não conheceu o tempo de sua visitação. Olha o que foi que atrapalhou eles de pregarem essa mensagem. Os ciúmes e desconfianças dos chefes judaicos maturaram em ódio aberto e o coração do povo se desviou de Jesus. Por que foi que eles não conseguiram se tornar mensageiros de Cristo? Por causa de ciúmes, por causa de desconfianças e ódio aberto. Eles foram impedidos de se tornarem arautos dessa verdade. Não foi que Deus os rejeitou, eles se colocaram em uma situação, em uma posição de não quero me envolver, não participo. Imagina isso. Imagina que situação. Lá em Mateus, no capítulo 15, que é o estudo de hoje, Jesus mesmo vai dizer no verso 9 e no verso 8, que ele diz o seguinte, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês fazem cerimônias, vocês fazem tudo, mas o coração de vocês está longe de mim. E no verso 14, ele também chama os líderes judaicos de guias cegos. Vocês são guias cegos, vocês não enxergam um palmo na frente de vocês. Agora imagina um guia cego guiando outro cego. E aí ele diz, ambos cairão no abismo. E essa era a situação daquele povo, uma geração incrédula, um coração duro. Então Jesus agora
ao invés de continuar recebendo essa resistência do povo de Judeia, ele passa a pregar na Galileia. E olha só que interessante o parágrafo que começa. O povo da Galileia era desprezado pelos rabis de Jerusalém. Olha que interessante. Jesus indo em busca daqueles que eram desprezados. Eles eram desprezados como rústicos e ignorantes. Apresentava, todavia, olha como que é a situação. Eles analisavam o povo da Galileia como um povo rústico e ignorante. Apresentava, todavia, campo mais favorável à obra do Salvador. Eram mais fervorosos e sinceros, estavam menos sob a influência da hipocrisia, tinham mais aberto o espírito à recepção da verdade. Olha que interessante, por que Jesus agora se desvia para a Galileia e prega lá o evangelho? Porque o povo da Judéia não aceitou. Porque os guias de Israel rejeitaram essa mensagem. E agora Cristo passa a pregar essa mensagem para aqueles que queriam ouvir, para aqueles que estavam abertos. A mensagem de que na primeira vinda Jesus veio estabelecer o reino da graça. Eles esperavam o reino da glória, mas Jesus tinha uma mensagem do reino da graça. A primeira vinda de Cristo era para esse anúncio. A graça chegou e a graça sou eu. Na segunda vinda nós temos uma mensagem de glória. Nós temos que pregar que o reino da glória está para ser estabelecido. E essa pregação, ela também é baseada lá em Daniel, capítulo 9. A profecia das 2.300 tardes e manhãs. Nós temos uma profecia a cumprir. Nós temos uma responsabilidade diante do céu, de também pregar e anunciar que o tempo está cumprido e o reino da glória se aproxima. Mas nós temos que nos preocupar com uma coisa. Eu quero muito que você pegue aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 21. Nós temos uma responsabilidade tremenda diante do céu. Nós somos o povo que carrega essa profecia. Que entendemos a profecia de Daniel 9. O Senhor Deus nos deu essa graça de compreendermos isso. E nós temos uma responsabilidade de pregar que o tempo está cumprido e o reino da glória está se aproximando. E eu quero que você leia comigo Lucas 21, verso 31. Olha o que diz o verso 31. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Verso 34. E olhar por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venham sobre vós de imprevisto aquele dia. Verso 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Queridos, a nação judaica, a nação de Israel, eles rejeitaram a mensagem da primeira vinda de Cristo. O reino da graça se aproxima. Agora nós temos a mensagem de que o reino da glória será estabelecido. Mas nós temos que vigiar e cuidar para que nós não tomemos a mesma posição da nação de Israel. Eu quero finalizar lendo para você esse parágrafo que começa: os judeus interpretaram e aplicaram mal a palavra de Deus e não conheceram o tempo de sua visitação. Será que nós estamos conhecendo o tempo de nossa visitação? Você tem percebido os sinais que têm ocorrido nesse mundo? Você tem percebido que o tempo está sendo cumprido? Os anos do ministério de Cristo e seus apóstolos, os últimos anos de graça para o povo escolhido, passaram-nos tramando a destruição dos mensageiros do Senhor. Olha, foi como que eles usaram o tempo de graça que foi concedido a eles. Tramando a morte dos mensageiros do Senhor. Terrestres ambições os absorviam. Eu preciso te perguntar, o que tem ocupado o teu pensamento, as tuas forças, o teu investimento? Aonde você tem focado? Qual é o centro da tua vida? São ambições terrestres? Você tem dedicado a sua força, o seu tempo, o seu dinheiro para conquistar coisas nessa terra, enquanto os sinais estão apontando que o reino da glória está para se estabelecer?
que você tem feito com o tempo que o Senhor Deus tem te dado? E o oferecimento do reino espiritual foi-lhes em vão. Foi-lhes feito em vão. Você consegue entender isso? Cristo estava ali oferecendo um reino espiritual, mas isso foi inútil, porque eles queriam um reino terrestre. Assim, hoje, o reino deste mundo absorve os pensamentos dos homens e não observam o veloz cumprimento das profecias e os indícios do rápido aproximar do reino de Deus. Que terrível que não sejamos nós, esses que estarão dormindo enquanto o reino está sendo estabelecido, enquanto as profecias estão se cumprindo. Hoje eu recebi uma mensagem de um dos candidatos da escola e ele disse assim: olha, eu não vou poder ir não, porque eu ainda quero estudar algumas coisas, eu estou na academia, eu não quero parar a academia, e aí eu tenho planos de estudar, fazer não sei o quê, e se dedicar a isso, aquilo, e eu fiquei pensando, não entendeu que o tempo está próximo. Não entendeu que o reino está prestes a ser estabelecido. E as coisas deste mundo não podem nos impedir de pregar e anunciar de que isso, a profecia do Senhor está cumprindo, está às portas. Que o Senhor Deus, nesse tempo tão solene, não nos pegue desapercebido. Que em nome de Jesus você entenda que a profecia se cumpriu e o reino será estabelecido em breve. Vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele nos dê esse despertamento. Querido Deus e nosso Pai, misericórdia, Senhor, nós queremos te pedir. Não nos permita, Senhor Deus, estarmos tão intertidos com as coisas dessa terra que não percebamos que a profecia está se cumprindo, que os sinais já estão se cumprindo e que muito em breve o Senhor estará estabelecendo o reino da glória neste mundo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos arautos que levantará a sua mensagem, Senhor, que pregará o teu evangelho, que pregará essa mensagem de que o tempo está cumprido e que temos que estar prontos, Senhor Deus, para o recebimento de Jesus Cristo. Pai amado, prepara esses irmãos que estão em casa. Desperta o coração deles para vigiar e orar, Senhor Deus, e anunciar a mensagem de um reino que está para ser estabelecido. Desperta também a nós, Senhor. Nos dê urgência no tempo solene que temos vivido. Ajuda-nos, Senhor Deus, a fazermos parte daquele grupo que levantará a bandeira de Emanuel. Pedimos a tua bênção, Senhor. Pedimos o teu Espírito Santo para nos despertar. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu espero que você tenha compreendido o estudo de hoje, que era tão importante. Se você não entendeu, repete e assiste de novo. E que o Senhor Deus te abençoe e te fortaleça.